Vou tentar hoje esclarecer o extraordinariamente complexo problema da nossa existência, de uma maneira muito simples e direta, se tal coisa é possível. Está plenamente cônscio, penso eu, de que nossa existência é muito complexa e excepcionalmente vasta e sutil. E como todos os problemas complexos, acho que a devemos considerar com muita simplicidade. Embora eu empregue palavras comuns, lhes dando um significado difícil, ou me expresse de maneira pouco acessível, verá, se tiver o cuidado de pensar no assunto, que a maneira de tratar o problema é muito simples, tal como se procede com os grandes problemas científicos. O problema é complexo, mas tem de ser considerado com muita simplicidade. E é isso que espero que façamos essa noite. Nossa existência é complexa e procuramos resolver um determinado problema isoladamente de outros problemas. Isso é, os problemas da existência não se acham num único nível, mas em níveis diferentes. E esses problemas, situados em níveis diferentes, estão relacionados entre si. O problema fisiológico está relacionado com o problema psicológico e espiritual. Mas nós queremos resolver o problema da alimentação, do vestuário e moradia no seu nível próprio, separadamente do nível psicológico. Tentamos resolver o problema econômico como se ele não tivesse relação alguma com o problema psicológico. E esse esforço para resolver cada um dos problemas humanos, no seu nível próprio, conduz a resultados catastróficos. Isso é, se tentamos resolver o problema econômico no seu nível próprio, sem o pormos em relação com o problema psicológico, isso nos leva à confusão e a novas catástrofes. Assim, pensar em compartimentos isolados não pode de modo algum resolver o problema da existência. Quando os economistas, os socialistas, os comunistas, os psicólogos tentam resolver os nossos difíceis problemas, cada qual no seu próprio nível, o que significa pensar em termos de compartimentos estanques, não há possibilidade de sairmos da confusão. Devemos pensar em nossa existência como um todo, como um processo total, e não como constituída de muitos processos isolados, situados em níveis diferentes. Os diferentes níveis estão relacionados entre si e, portanto, devem ser considerados como um processo total, e não cada um deles como um processo separado e independente. Nossa vida, nossa existência diária é uma série de contradições. Falamos de paz e queremos viver em paz, mas ao mesmo tempo nos preparamos para a guerra. Falamos de liberdade, mas ao mesmo tempo prossegue a regimentação sem cessar. Reina a pobreza e a riqueza, o mal e o bem, a violência e a não violência. Toda a nossa vida é uma série de contradições. Desejamos ser felizes e tudo fazemos para criar infelicidade. Desejamos a paz no mundo e, entretanto, tudo o que pensamos, sentimos e fazemos gera a guerra. Vivemos assim numa série de contradições. Fato esse que acho bastante evidente, pois isso nos é muito familiar. Escolher uma das contradições é evitar a ação direta, porque a escolha, em todos os tempos, é um processo de evitar a ação. Isso é, se escolho uma das contradições, a paz, e não compreendo o seu oposto, o conflito, tal escolha conduz à inação. Não é a escolha, mas o pensar correto que produz a integração. Onde há pensar correto,
são impossíveis as contradições. Quando soubermos pensar de maneira correta, cessará a contradição. Nos cumpre, pois, descobrir o que é o pensar correto, sem nos cingirmos à escolha entre o bem e o mal, entre a guerra e a paz, entre a riqueza e a pobreza, entre a liberdade e a regimentação. Quando começa a pensar correto, desaparece a contradição. A contradição é a natureza mesmo do eu, a sede do desejo. Assim, compreender o desejo é o começo do autoconhecimento. E sem autoconhecimento não há pensar correto. Se não conheço a mim mesmo, se não conheço o processo total de mim mesmo, não apenas no nível econômico da existência de cada dia, mas nos diferentes níveis psicológicos, vivo então em um estado de contradição. E a escolha de um dos opostos não produz a integração. Vemos a contradição ao redor de nós e em nossas vidas. Uma constante batalha de escolha entre o correto e o errado, e escolhemos um dos opostos. Entretanto, isso não produz a paz, a integração. Escolher significa, portanto, evitar a ação. E só o pensar correto pode realizar a integração. Nosso problema é como pensar corretamente. O pensar correto e o pensamento correto são dois estados diferentes, não é? O pensar correto tem de ser descoberto, enquanto o pensamento correto é uma mera conformidade a um padrão. O pensar correto é um processo, enquanto o pensamento correto é estático. O pensar correto é um movimento constante, um descobrimento constante. Só pelo percebimento constante na ação, que é relação, pode haver um pensar correto. Mas o pensamento correto é sempre estático. Você pode colher o pensamento correto, pode arregimentar a sua mente, forçá-la, discipliná-la para pensar pelas normas corretas, mas isso não é pensar correto. O pensar correto só pode vir à existência por meio do autoconhecimento. E o autoconhecimento nunca é estático. Eu estou empregando a palavra autoconhecimento no seu significado integral. Conhecimento do eu, tanto superior como inferior. Para mim, o eu, o desejo, tanto é o superior como o inferior. Dividimos o eu por conveniência, como meio de fuga, mas, na realidade, para compreender o eu, precisa um indivíduo compreender todo o processo de pensar que é a consciência. Só o pensar correto pode conduzir à integração e, portanto, trazer a libertação do conflito dos opostos, a libertação da autocontradição. E para se compreender a autocontradição, a batalha que se trava dentro de cada um de nós e que se expressa exteriormente no mundo, é necessário um percebimento do processo do nosso próprio pensar. Um percebimento de cada pensamento e cada sentimento. Não a simples aceitação dos pensamentos agradáveis e a rejeição dos desagradáveis, mas um percebimento de todos os pensamentos e todos os sentimentos. E para compreendermos, não deve haver condenação. Porque no momento em que condenamos uma coisa, deixamos de compreendê-la. Assim, um autoconhecimento é o começo da sabedoria, da qual emana o pensar correto. E sem o pensar correto, não pode haver uma ação correta. E, portanto, não é possível a criação de uma nova estrutura social.
Nosso problema, portanto, é que, vivendo num estado de contradição, somos prisioneiros de uma sociedade contraditória, que é o resultado de nossa própria projeção. Não é verdade isso? Quero e não quero. Quero viver em paz e vejo ao mesmo tempo que sou antissocial. Vivemos em um estado de constante contradição e por isso há desintegração. E qualquer ação que resulte desse estado de contradição há de conduzir sem dúvida a mais conflito e desintegração. Para se realizar a integração, torna-se necessário o pensar correto. O pensar correto só é possível com o autoconhecimento. E o autoconhecimento é um processo de constante descoberta do pleno significado de cada pensamento e de cada sentimento. Necessita-se de um constante percebimento, sem condenação nem justificação de cada pensamento, de cada movimento, de cada sentimento. Um percebimento não apenas da consciência superficial, mas também dos motivos, das intimações, da significação de todos os pensamentos, interesses e desejos ocultos. À medida que progride na atenção, verá que surge uma compreensão cada vez mais profunda. E dessa compreensão procede o pensar correto. E só o pensar correto pode trazer a solução correta aos numerosos problemas que nos afrontam a todos nós. O anseio expresso na oração não é um caminho para Deus? Resposta. Antes de mais nada, vamos examinar os problemas contidos nessa pergunta. Ela encerra a prece, a concentração e a meditação. E o que entendemos por prece? Em primeiro lugar, na prece, a repetição, súplica ao que chama Deus, realidade. Você, como indivíduo, está pedindo, rogando, suplicando, buscando orientação de alguém que chama Deus. Portanto, a sua aproximação é a busca de uma recompensa, a busca de uma satisfação. Está em atribulação individual ou nacional e deseja orientação. Ou está confuso e suplica clareza. Procura socorro da parte daquele a que chama Deus. Subtende-se com isso que Deus, o que quer que seja Deus, não vamos tratar disso agora. Vai esclarecer a confusão que vocês e eu criamos. Porque, afinal de contas, fomos nós que fizemos nascer a confusão, a miséria, o caos, a aterradora tirania e a falta de amor. E desejamos que aquele que chamamos Deus venha dissipar a confusão. Em outras palavras, queremos que nessa confusão, nossa miséria, nosso sofrimento, nosso conflito, sejam esclarecidos por outro. Pedimos ao outro que nos traga luz e felicidade. Quando ora, quando pede, quando suplica algo, esse algo geralmente se realiza. Quando pede, recebe. Mas o que recebe não irá criar a ordem, porque o que recebe não te traz o esclarecimento e a compreensão. Apenas satisfaz, lisonjeia, mas não produz compreensão. Porque quando pede, recebe aquilo mesmo que você projeta. Como pode a realidade, Deus, atender o seu pedido particular? Pode o imensurável, o inefável, estar interessado nas pequeninas preocupações,
misérias e confusões criadas por nós mesmos? Quem é então que nos atende? Evidentemente, o imensurável não pode atender ao que tem medida, ao mesquinho, ao pequeno. Mas o que é que nos atende? No momento em que oramos, estamos silenciosos, em um estado de receptividade. Então, o nosso próprio subconsciente nos traz uma claridade momentânea. Isso é, deseja alguma coisa, ansia por ela, e nesse momento de anseio, de devoto suplicar, está relativamente receptivo. Sua mente consciente, ativa, está relativamente tranquila. E por isso, o subconsciente se projeta nela e recebe uma resposta. Mas, por certo, essa resposta não provém da realidade, do imensurável. É o seu próprio inconsciente que responde. Assim, não nos confundamos ao pensar que quando nossa prece é atendida, estamos em relação com a realidade. A realidade tem de vir a nós e não podemos ir a ela. Há ainda nesse problema da prece um outro fator. A resposta daquilo a que chamamos a voz interior. Como já disse, quando a mente está suplicando, rogando, está relativamente tranquila. E quando ouve a voz interior, é a sua própria voz que se projeta naquela mente relativamente tranquila. Como pode essa voz ser a voz da realidade? Como pode uma mente confusa, ignorante, cheia de ânsias, de exigências, de súplicas, compreender a realidade? A mente só pode receber a realidade quando está em absoluta tranquilidade, nada exigindo, nada anelando, nada ansiando, nada pedindo, quer para si mesma, quer para a nação ou para outra pessoa. Quando a mente de todo tranquila, quando cessa o desejo, só então desponta a realidade. Mas uma pessoa que está reclamando, pedindo, suplicando, ansiando por uma orientação, essa pessoa encontrará o que procura, mas não será a verdade. O que receber será a resposta das camadas inconscientes de sua própria mente, a se projetarem no consciente. E aquela voz tranquila, aquela voz sutil que o guia, não é o real, mas tão somente a resposta do inconsciente. Nesse problema da prece, está igualmente contida a questão da concentração. Para a maioria das pessoas, a concentração é um processo de exclusão. A concentração se consegue por meio de esforço, compulsão, direção, imitação, e por isso a concentração é um processo de exclusão. Estou interessado nisso que chamam meditação, mas meus pensamentos se distraem. Fixo então a minha mente num quadro, numa imagem, numa ideia, excluindo todos os outros pensamentos. E esse processo de concentração, que é exclusão, é considerado como um meio de meditar. É isso que fazem, não é? Quando se acomoda para meditar, fixa a sua mente numas palavras, numa imagem, num quadro, mas a mente quer devanear. Há constante interrupção de outras ideias, outros pensamentos, outras emoções que tenta expulsar e despende o seu tempo trabalhando com os seus pensamentos. A esse processo você chama de meditação.
tenta se concentrar numa coisa pela qual não tem interesse e seus pensamentos continuam a se multiplicar, a aumentar, a interromper. Gasta assim a sua energia no esforço de excluir, de desviar, de expulsar, e se consegue se concentrar no pensamento escolhido, num dado objeto, pensa que afinal de contas conseguiu meditar. Mas isso não é meditação. Você acha que é? Meditação não é um processo de exclusão. Exclusão no sentido de desviar, de levantar resistência contra as ideias invasoras. A prece, portanto, não é meditação. E a concentração que consiste em excluir não é meditação. O que é, então, a meditação? Concentração não é meditação, porque se temos interesse, é relativamente fácil nos concentrar em qualquer coisa. Um general está planejando a guerra, a carnificina, e fica intensamente concentrado. Um negociante empenhado em ganhar dinheiro é muito concentrado. Pode mesmo ser implacável, pondo de parte todos os outros sentimentos e concentrando-se em cheio naquilo que deseja. Um homem que está interessado numa coisa fica, como é natural, espontaneamente concentrado. Mas, sem dúvida, essa espécie de concentração não é meditação, é mera exclusão. E o que é, então, a meditação? Evidentemente, não é o fixadamente num objeto, numa palavra, numa ideia ou numa frase, numa imagem ou numa esperança especulativa. Isso, por certo, é mera concentração numa coisa que deseja. Assim como o homem de negócios se concentra no ganhar dinheiro, assim também você se concentra no que deseja e exclui, repele e combate as ondas invasoras de pensamento. E isso, de certo, não é meditação. Mas o que é a meditação? Certamente meditação é compreensão. A meditação do coração é compreensão. Como pode haver compreensão se há exclusão? Como pode haver compreensão quando há rogo, quando há súplica? Na compreensão há a paz, a liberdade. Quando compreendemos uma coisa, dela nos libertamos. Todavia, o mero concentrar-se ou orar não traz a compreensão. A compreensão, portanto, constitui a base, o processo fundamental da meditação. Não precisa aceitar isso porque eu estou dizendo, mas se examinar com todo o cuidado, com toda a profundeza, a prece e a concentração, verificará que nenhuma nem outra conduzem à compreensão. Conduzem, isso sim, à obstinação, a uma fixação à ilusão. Ao passo que a meditação em que há compreensão traz a liberdade, a clareza e a integração. E o que entendemos por compreensão? Compreender significa dar o significado correto, o valor correto a todas as coisas. Ser ignorante é atribuir falsos valores. A própria natureza da estupidez é a falta de compreensão dos valores corretos. Assim, pois, a compreensão vem à existência quando há valores corretos, quando foram assentados os valores corretos. E como pode uma pessoa assentar, determinar os valores corretos? O valor correto da propriedade, o valor correto das relações, o valor correto das ideias. Para definir o valor correto, precisa compreender o que é o pensante, não é? Se não compreendo o pensante, que sou eu mesmo, o que escolho não tem significado algum.
Isso é, se não conheço a mim mesmo, minha ação, meu pensamento, não tem base de espécie alguma. Está claro, pois, que o autoconhecimento é o começo da meditação. Não o conhecimento que colhe nos meus livros, que colhe das autoridades, dos gurus, mas o conhecimento que nasce da autoinvestigação, que é o percebimento de si mesmo. A meditação é o começo do autoconhecimento, e sem autoconhecimento não há meditação. Porque se não compreendo as tendências dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, se não compreendo os meus motivos, os meus desejos, os meus reclamos, minha busca de padrões de ação, que são ideias, não me conheço a mim mesmo e não tenho base para pensar. E o pensante, que apenas pede, reza ou exclui, sem compreender a si mesmo, acabará sem dúvida na confusão e na ilusão. Assim, o começo da meditação é o autoconhecimento, que significa estar cônscio de todos os movimentos do pensamento e do sentimento. Conhecer todas as camadas da consciência, não apenas as camadas superficiais, mas também as atividades ocultas e profundas. Mas para se conhecerem as atividades profundas, os ocultos motivos, reações, pensamentos e sentimentos, se necessita tranquilidade na mente consciente. A mente consciente precisa estar quieta a fim de receber a projeção do inconsciente. A mente superficial, consciente, está ocupada com as suas atividades diárias, com o ganho da subsistência, com o enganar os outros, com o explorar os outros, com o fugir de problemas. Todas as atividades diárias de nossa existência. Essa mente superficial precisa compreender o correto significado de suas próprias atividades e trazer assim a tranquilidade a si própria. Ela não pode produzir a tranquilidade, a quietude, por mera arregimentação, pela compulsão ou pela disciplina. Só pode produzir tranquilidade, paz, quietude, pela compreensão das suas próprias atividades, pela observação das mesmas, pelo percebimento das mesmas, pelo reconhecimento de sua própria crueldade, da maneira como se fala a um servo, à esposa, à filha, à mãe. Quando a mente consciente, superficial, está plenamente cônscia de todas as suas atividades, torna-se ela, graças a essa compreensão, espontaneamente tranquila. Não está narcotizada pela compulsão ou arregimentada pelo desejo. Ela está então apta a receber as mensagens, as sugestões do inconsciente, das múltiplas camadas ocultas da mente, os instintos raciais, as memórias sepultadas, os desejos ocultos, as profundas feridas ainda não curadas. Só depois de projetadas e compreendidas todas essas coisas e libertada a consciência na sua totalidade da sua carga, não mais acorrentada a nenhuma palavra, a nenhuma lembrança, está ela em condições de receber o eterno. A meditação, pois, é autoconhecimento, e sem autoconhecimento não há meditação. Se não está cônscio de todas as suas reações a todas as horas, plenamente cônscio delas, se não tem perfeito conhecimento de suas atividades diárias, o mero ato de se trancar num quarto e se sentar à frente de um retrato do seu guru, do seu mestre, para praticar puja, para meditar, é uma fuga. Porque sem autoconhecimento
Não há o pensar correto, e sem pensar correto, o que faz não tem significado algum, por mais nobre que sejam as suas intenções. A prece, pois, não tem significação alguma sem o autoconhecimento. Mas quando há autoconhecimento, há pensar correto e então a ação correta. Quando há ação correta, não há confusão e, portanto, não há súplica a um outro para te tirar dela. Um homem que está plenamente vigilante está meditando. Ele não reza porque não deseja coisa alguma. Por meio da prece, da arregimentação, da súplica, do japam, pode-se produzir uma certa tranquilidade, a qual, entretanto, não passa de mera insensibilidade, pois reduz a mente a um estado de cansaço, a narcotiza, e a exclusão que chama concentração não conduz à realidade. Nenhuma espécie de exclusão produz esse resultado. O que traz a compreensão é o autoconhecimento. E não é muito difícil estar vigilante quando há uma intenção correta, quando estamos verdadeiramente interessados em descobrir todo o processo de nós mesmos. Não apenas a parte superficial, mas o processo total de todo o nosso ser. Isso se torna relativamente fácil. Se deseja conhecer realmente a você mesmo, investigue o seu coração e a sua mente para conhecer todo o seu conteúdo. E se tem a intenção de conhecê-lo, você irá conhecê-lo. Poderá então sentir, sem condenação, sem justificação, cada movimento do pensamento e do sentimento. E seguindo cada pensamento e cada sentimento, logo que surge, produz uma tranquilidade não resultante de compulsão e nem de arregimentação, mas sim de não ter problema algum, contradição alguma. Torna-se a mente tranquila, plácida, como uma lagoa numa tarde sem vento. E quando a mente está tranquila, então aquilo que é imensurável vem à existência. Porque os seus ensinamentos são puramente psicológicos. Não contém cosmologia, nem teologia, nem ética, nem estética, nem sociologia, nem ciência política, nem mesmo higiene. Porque você se concentra exclusivamente na mente e no seu funcionamento. Resposta: por uma razão muito simples, meu senhor. Se o pensante pode compreender a si mesmo, o problema inteiro está resolvido. Ele é então criação e ele é então realidade. E então, o que faz não será antissocial. A virtude não é um fim em si mesma. A virtude traz a liberdade. E só pode haver liberdade quando o pensante, que é a mente, deixa de existir. É por essa razão que uma pessoa precisa compreender o processo da mente, o eu, o feixe de desejos que cria o eu. Minha propriedade, minha esposa, minhas ideias, meu Deus. Por certo, é porque o pensante está tão confuso que as suas ações são confusas. É porque o pensante está confuso que busca a realidade, a ordem, a paz. Porque o pensante está confuso, porque é ignorante, deseja o conhecimento. E porque o pensante está em contradição, em conflito, cultiva a ética para controlá-lo, para guiá-lo, para ampará-lo. Assim, se posso compreender a mim mesmo, que sou o pensante,
está perfeitamente resolvido o problema, não é? Não será antissocial, não será rico e não explorará os pobres. Não desejará coisas e mais coisas, produzindo conflito entre os que têm e os que não têm. Não terei então uma casta, nem nacionalidade. Não haverá separação entre um homem e o outro homem. Iremos nos amar, então, uns aos outros. Seremos bondosos. Assim, o que importa não é a cosmologia, nem a teologia, nem a higiene. Embora a higiene seja necessária e a cosmologia e a teologia inúteis, o que importa é que me compreenda a mim mesmo, o pensante. É o pensante diferente do seu pensamento? Se cessa o pensamento, onde fica o pensante? Pode a qualidade ser retirada do pensante? Se fossem retiradas as qualidades do pensante, do eu, ele continuaria a existir? Assim, os pensamentos são o pensante e não estão separados. O pensante separou-se dos seus pensamentos para se proteger, porque pode então modificar os pensamentos de acordo com as circunstâncias e ao mesmo tempo permanecer destacado como o pensante. No momento em que o pensante começa a se modificar, ele deixa de existir. Por isso, um dos estratagemas da mente é o de separar o pensante dos pensamentos e ocupar-se então com os pensamentos, com a maneira de modificá-los, mudá-los, transformá-los, sendo tudo isso um logro, uma ilusão, porque não há pensante se não há pensamento, e a simples modificação dos pensamentos não elimina o pensante. Essa é uma das maneiras hábeis que o pensante tem de se proteger a si próprio, de dar permanência a si próprio, ao passo que os pensamentos são impermanentes. É assim que o eu se perpetua, mas o eu não é permanente. Seja o eu superior, seja o eu inferior, tanto um como o outro estão nos domínios da memória, nos domínios do tempo. A razão, porque dou tanta importância e tanta urgência à psicologia da mente, é que a mente é a causa de toda ação. E se sem a compreendermos, ficarmos apenas a reformar, a remendar, a cessear as ações superficiais, fazemos com isso uma obra de muito pouco valor. É o que vimos fazendo há gerações, produzindo confusão, loucura e miséria pelo mundo. Precisamos, por isso, descer à própria raiz do problema da existência da consciência, que é o eu, o pensante. E sem se compreender o pensante e as suas atividades, meras reformas superficiais da sociedade, nenhuma significação tem. Pelo menos não a tem para o homem verdadeiramente sincero e interessado. Eis porque cumpre que cada um de nós procure saber aquilo a que dá mais importância. Se ao superficial, exterior, se ao fundamental. Porque, senhores, com o mundo empolgado como está, de sanha de massacrar, de destruir, de jogar os homens uns contra os outros, sem dúvida chegou a hora de aqueles que são de fato sinceros e determinados atacarem o problema radical e profundamente, em vez de cuidarem de reformas e aparos superficiais. Tal a razão por que precisa descobrir por você mesmo
aquilo a que deve dar mais importância, sem depender para isso de uma outra pessoa. Se dá importância unicamente à psicologia do pensante, porque eu o faço, será nesse caso imitador e poderá ser persuadido a imitar a qualquer outra pessoa. Quando o me imitar não mais te convier, você precisa pensar nesse problema com todo o empenho muito profundamente. E não ficar esperando que venha um outro te dizer o que você deve dar mais importância. Tudo isso, sem dúvida, é muito evidente e muito claro. A religião organizada, o partido e a política das potências, o socialismo, o capitalismo, o comunismo, todos falharam, porque não cuidam da natureza fundamental do homem. Só lhes interessa cercear as influências ambientes. E que valor tem isso quando o homem, interiormente, está enfermo, doente e confuso? Um bom médico, por certo, não se interessa apenas pelos sintomas. Os sintomas são unicamente sinais. Ele vai à causa, erradicando-a. Assim, o homem que tem empenho tem de ir à causa, e não jogar com palavras superficialmente. E a causa fundamental dessa miséria que reina no mundo é a falta de compreensão do processo de nós mesmos. Não queremos implantar a ordem dentro de nós, cuidando apenas da ordem externa. Haverá ordem externa quando houver ordem interna, porque o interior sempre prevalece sobre o exterior. Assim sendo, é evidente que se deve realçar a importância do processo psicológico, com tudo o que ele implica. Quando uma pessoa se compreende a si mesma, encontra a felicidade e a paz, e um homem feliz não vive em conflito com seu próximo. Só o homem infeliz, o homem ignorante, vive em conflito. Suas ações são antissociais e em toda parte aonde vai, causa sofrimento e mais conflito. Mas um homem que se compreende a si mesmo vive em paz e, portanto, as suas ações são pacíficas. Obrigado por acompanhar esta fascinante palestra com Krishnamurti. Se o conhecimento compartilhado aqui ressoou em você, convidamos a explorar mais 2 pérolas de sabedoria que estão sendo exibidas na sua tela. Desafie-se a expandir o seu entendimento. Compartilhe as suas percepções no campo de comentários. Sua voz é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco. Até logo!